É impossível a gente compreender completamente o governo de Dom Pedro II e esse período tão importante da história brasileira, que é o Segundo Reinado, sem falar bastante sobre aquele que foi um dos maiores, talvez o maior protagonista da segunda metade do século XIX no Brasil, o Exército Brasileiro. Afinal de contas, o Exército ele vinha de um início assim, muito conturbado, muito ineficaz, muito cheio de trapalhadas. Vamos lá. No primeiro reinado, o Exército Brasileiro se notabilizou por principalmente dois episódios. O primeiro, não muito elogiável, foi a participação dele, aliás, foi a inauguração do Exército Brasileiro no processo de independência, quando as tropas do Exército Brasileiro agiram muito mais contra os próprios brasileiros do que contra os invasores portugueses, especialmente ali no Grão-Pará e no Maranhão. O Exército ele já começa com essa mácula, com essa mancha na sua história. Em seguida, o próximo passo dado pelo Exército Brasileiro foi uma derrota retumbante para a Argentina na Guerra Cisplatina, que levou à independência do Uruguai. Então, quando a gente pensa em Exército Brasileiro, ali nos primeiros passos, nos primeiros momentos do Brasil independente, a situação não é nada boa. Tá? Quando Dom Pedro II assumiu, ele ainda aos 14 anos de idade, foi promovida uma grande reforma no Exército. Uma das coisas que muda é o abandono da estrutura aristocrática. Então, até então, para você subir nas patentes do Exército, você deveria pertencer a essa ou aquela família importante do Rio de Janeiro. Né? Quanto mais aristocrático, mais nobre, maior suas chances dentro do Exército. A Marinha, inclusive, continuou assim até o início da República. E o Dom Pedro II, lá no começo do governo, ele muda para uma estrutura meritocrática. E isso foi extremamente importante para uma mudança interna na própria imagem que o Exército tinha de si. A gente falou da Guerra Cisplatina e é justamente ali na região do Prata, onde até o início do século XIX você tinha ali o vice-reino da Prata, que correspondia à atual Argentina, ao Paraguai, ao Uruguai e a um pedaço da Bolívia. É ali que as coisas vão pegar fogo, literalmente. E é ali que o Brasil vai merecer o título que ele tinha de império. Tá? Então, justamente na relação do Brasil com o Uruguai, com o Paraguai e com a Argentina, e mais exatamente na ação do Exército Brasileiro em relação a esses três países, que o Brasil de fato tem uma postura na sua política externa de imperialismo. Para a gente entender as ações do Brasil e a importância do Exército e as consequências dessas ações do Exército na história brasileira, nós temos que entender um pouco de um contexto muito conturbado e, não vou mentir para vocês, bem complicadinho. Tá? É necessário que eu cite aqui alguns nomes para vocês e, infelizmente, algumas questões de vestibular podem exigir que vocês saibam esses nomes. Não é fácil. Confunde, tá? Você tem que empenhar muito a memória e provavelmente não vale a pena. Ok? De qualquer forma, eu vou falar esses nomes. Não gastem muito tempo de vocês tentando decorar, tá? A maior parte dos professores que eu conheço não sabem de cabeça. Tá? E, infelizmente, alguns vestibulares, principalmente no Sul, exigem que você saiba esses nomes. Tá? É mais importante você guardar os partidos e o que representa cada partido em cada um dos países. Nós vamos começar com o Uruguai. Tá? O Uruguai, que se forma a partir da Guerra Cisplatina, ele ficou todo o século XIX, aliás, o XX também, dividido em dois partidos. O Partido Colorado e o Partido Blanco. Beleza? Bom, qual que é a diferença fundamental entre os dois no que diz respeito a... Peraí, que meu celular está caindo aqui. Ok. No que diz respeito à nossa história e aquilo que nos interessa. Os blancos são inimigos do Brasil e os colorados são pró-Brasil, são aliados de Dom Pedro II. É só isso que vocês têm que saber. Blancos são inimigos do Brasil, colorados são aliados do Brasil. Ponto. Ok? Além disso, é importante vocês saberem o seguinte.
Entre os anos 50 e os anos 60, existem duas disputas políticas acontecendo no Uruguai, entre brancos e colorados. Vamos lá. Nos anos 50, nós temos um líder político que foi presidente do Uruguai, chamado Rivera. Ele é colorado. E ele se opõe a um outro líder que também foi presidente e é branco, que é o Uribe. Então, nos anos 50, nós temos Rivera versus Uribe. Rivera, pró-Brasil. Uribe, contra Brasil. Ok? Nós vamos falar um pouco mais desses caras quando a gente estiver vendo a Guerra do Prata. Nos anos 60, uma nova disputa também entre colorados e brancos. De um lado, Flores, Venâncio Flores, ele é colorado e, portanto, Flores é um aliado de Dom Pedro II. E Aguirre é branco. Sendo branco, ele é inimigo de Dom Pedro II. Ok? Então, anos 50 no Uruguai. Rivera, aliado do Brasil, colorado, versus Uribe, inimigo do Brasil, branco. Anos 60, Flores, aliado do Brasil, colorado. Aguirre, inimigo do Brasil, branco. Legal? Bom, chegamos aí então na Argentina. Aquilo que nós chamamos de Argentina hoje, mas a Argentina ficou independente lá na década de 20, né, do século XIX. Na verdade, a história da Argentina é mais complicada que isso. Especialmente porque o que a gente chama de Argentina, pelo menos durante 30 anos, não era um país unificado. Eram 13 diferentes províncias com 13 diferentes governos, com igual poder entre si, pelo menos na Constituição, pelo menos em tese. Tá? E ali nessas 13 províncias vão surgir dois partidos políticos também, assim como no Uruguai. Só que aqui na Argentina não são brancos e colorados. Na Argentina são federalistas e unitaristas. De novo, para a gente, para nossa história, para entender o papel do imperialismo brasileiro, o que nos interessa? Federalistas são contra o Brasil, unitaristas são a favor do Brasil. Então a gente já pode pensar aqui em dois blocos diferentes. Primeiro bloco, pró-Brasil, colorados no Uruguai e unitaristas na Argentina. Segundo bloco, contra o Brasil, brancos no Uruguai e federalistas na Argentina. Ok? Bom, no Uruguai eu falei 4 nomes: o Rivera, o Uribe, o Flores e o Aguirre. Na Argentina, vocês só precisam de guardar 3 nomes. Na verdade, eu não acho que vocês vão guardar não, mas 3 nomes mais comumente podem ser cobrados em vestibulares. O Rosas, que era um federalista e, portanto, contra o Brasil e, portanto, a favor dos brancos. O Urquiza, que também era federalista e também era, portanto, favorável aos brancos no Uruguai e contra o governo monárquico de Dom Pedro II. Tá? E, finalmente, nos anos 60, o Mitre, Bartolomé Mitre, ele era unitarista. Teoricamente, os unitaristas eles são mais simpáticos ao Brasil. Tá? Mas o Mitre ele começa com uma postura de neutralidade. Não sou nem contra nem a favor, para mim tanto faz. Tá? Mas definitivamente ele tinha uma tendência maior aos colorados no Uruguai e apoiava uma coalizão entre os colorados. Nós vamos falar dessa coalizão num vídeo aqui para frente. Tá? Então ele defendia a aliança entre brancos e colorados, o fim das disputas internas. Bom, e aí nós chegamos num terceiro país, que é o Paraguai. O Paraguai não tem disputa interna. Tá? Você tem ali no começo, logo na independência, em 1811, o Gaspar Francia, depois vem o Carlos Lopes e, por fim, o filho do Carlos Lopes, Solano Lopes. O cara que é cobrado nos vestibulares é o Solano Lopes. Tá? Então o Solano Lopes está nos anos 50, está nos anos 60, todas as tretas. Ali ele está envolvido, às vezes indiretamente, principalmente nas 2 primeiras guerras que nós vamos estudar, e na Guerra do Paraguai ele é o grande protagonista. Tá? Bem, então assistam esse vídeo mais vezes, tá? Para vocês pelo menos se familiarizarem com esses nomes. Então a questão falou em Flores, em Aguirre, em Uribe, em Rivera, está falando das tretas lá no sul. Tá? Agora,
é uma questão de realmente de trabalhar a memória, se você quiser garantir com toda a certeza do mundo que se cair esse troço no vestibular, você vai saber quem é quem tá onde, em qual país e de que lado que tá nessa história. Eu vou voltar a falar desses caras nos próximos vídeos, quando eu falar das guerras que o Exército Brasileiro se envolve. São 3 guerras. Nos anos 50 é a Guerra do Prata, em 1851. Em 1864, o Brasil entra numa guerra com o Uruguai, que vai se chamar, obviamente, Guerra do Uruguai. E no próprio ano de 64, começa uma guerra mais longa, que vai durar 6 anos, e se chama Guerra do Paraguai. Essa é mais importante e essa cai muito nos vestibulares. Tá? Então até o próximo vídeo.